muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades na nossa vida e a gente fica, nossa, mas por quê? Nossa, por que eu? Tinha que acontecer comigo, todo mundo tem uma vida tão boa. E a gente não percebe que aquilo lá é para ensinar algo pra gente. Então, sempre, qualquer dificuldade que a gente passa, a gente tem que entender o que Deus tá querendo dizer pra gente, o que é aquele aprendizado. E ali naquele momento, que eu fui assim, ó, no fundo do poço, eu aprendi muita coisa. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres Reais. Para mim é um prazer e um privilégio ter você aqui comigo. Lembrando que o propósito principal desse podcast é dar voz às mulheres da vida real. Você já parou para pensar que tem muita mulher por aí com histórias incríveis, batalhando todos os dias, vencendo obstáculos, derrubando barreiras e que muitas vezes elas nunca compartilharam tudo isso e que a história de cada uma delas pode nos ensinar, pode nos motivar, pode nos inspirar todos os dias. Então o meu propósito aqui dentro desse podcast é trazer essas mulheres, poder ter o privilégio de ouvir a história de cada uma delas e aprender também, porque para mim Deus usa pessoas como anjos às vezes na nossa vida, para trazer assim algumas mensagens direto do céu, e é esse o intuito principal aqui. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento, trabalho ali com mulheres empreendedoras e fotógrafa há mais de 10 anos. Então o meu objetivo com as mulheres é trazer esse discernimento, trazer ali uma jornada junto com elas em relação ao posicionamento, principalmente nas redes sociais. Se você não sabe muito bem o que é posicionamento, eu vou te explicar. Sabe você, empreendedora, que precisa mostrar o teu trabalho dentro dos canais de comunicação, do Instagram, ali do Facebook, enfim, e muitas vezes não sabe como mostrar, não sabe mostrar a excelência do teu trabalho, como você é realmente boa naquilo? Então, o meu trabalho é exatamente esse, é utilizar as fotos, os vídeos, a comunicação visual através das redes sociais a seu favor, para fazer com que você consiga vender o seu produto ou serviço, tá bom? E a gente tá com uma convidada aqui hoje, uma pessoa muito peculiar, com uma história muito linda e inspiradora, e eu vou contar um pouquinho dela para vocês. Ela tem 24 anos, ela é esteticista, é casada, acredita muito em Deus, tem uma história muito linda. Vocês vão perceber que ela é extremamente comunicativa, ela tem uma risada, gente, que é impossível não rir junto quando ela sorri, entendeu? Eu estou falando de nada mais, nada menos que Stephanie Painelli. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Obrigada, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui eu sou a Stephanie, tenho 24, como a Tá comentou, sou casada. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre algo que aconteceu comigo em 2021, que foi uma história muito marcante. Gente, então assim, ó, esse sorriso contagiante, essa alegria, tem um motivo de coisas que já aconteceram, né, Esther? Mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouquinho para as pessoas, porque eu tenho te conhecido cada dia mais, mas conta um pouquinho para as pessoas de quem é a Stephanie, da onde veio a Stephanie, o que você pode compartilhar com a gente. Olha, é difícil falar da gente, né? Mas, bom, eu sou cristã há alguns anos, após esse episódio, principalmente, tive uma conexão com Deus muito forte. Tô no relacionamento há 9 anos e meio, gosto muito do meu trabalho, gosto muito de lidar com pessoas, de estar junto com as pessoas, me dou muito bem com a minha família, gosto desse momento em família e agora, principalmente, de estar junto servindo na igreja e de estar junto com a equipe da mídia. Ai, que bom. Gente, antes da gente continuar esse papo, eu quero mostrar para vocês algumas pessoas muito especiais também que apoiam esse projeto, nosso podcast, que são os nossos patrocinadores. Então, para você conhecer um pouquinho as pessoas que apoiam, que estão aqui por trás, eu vou começar falando da Mamba Produtora Audiovisual. A Mamba é responsável por toda essa estrutura, esse espaço aqui que a gente faz do podcast, onde eu também já gravei o meu curso online. Então, se você que está assistindo tem vontade de gravar o teu curso, ou ter um podcast, ou precisa de qualquer apoio audiovisual para um infoproduto, por exemplo, esse é o lugar certo, você vai encontrar soluções muito incríveis aqui dentro, tá bom? A próxima patrocinadora é a
Vanessa Pinheiro, da V7 Cachos, deu até um branco que eu acabei de falar com a Vanessa. A Vanessa, ela, apesar de cuidar de cachos, é a pessoa responsável pela minha maquiagem, pelo meu cabelo. Ela já cuida de mim há muitos anos, antes dela se especializar em cachos. Mas ela tem um cuidado muito especial para você, mulher, que quer ter teu cabelo natural, cabelo ondulado, cabelo cacheado. Ela traz soluções, ela traz recursos muito bons para te ensinar a cuidar do seu cabelo e ficar ainda mais linda. E a última patrocinadora é a Mask Store, que é a loja feminina responsável pelos looks que a gente usa aqui no podcast. E inclusive a Bruna, que é dona da loja, também é consultora de estilo. Então você, mulher que está procurando se vestir melhor ou que quer comunicar uma mensagem melhor através do seu visual, né, das suas roupas, do seu estilo ali, esse lugar é o lugar que eu indico com toda certeza, tá bom? E para você que quer me acompanhar em outras redes sociais, você me encontra aqui em todos os canais como Thaís.Simplício, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, lá no TikTok. Eu produzo muito conteúdo, eu ensino você, mulher empreendedora, como você faz para se posicionar nas redes sociais, como você mostra o seu trabalho e um pouquinho ali de vida pessoal também, tá bom? Sté, continuando nosso papo, vamos lá. Você contou que você já tá no relacionamento há mais de 9 anos. E meio. Você começou a namorar super novinha, então. Com 14. 14 anos. Você tinha um sonho de casar ou não? Sim, sempre foi minha vontade de ser mãe, de casar, ter minha família. E deu certo com o Abner, a gente já tá junto aí nessa caminhada e há 2 anos casados. Que legal. Miga, e hoje ele inclusive acho que deve ter muito orgulho da mulher que você vem se tornando, porque te conheceu uma menina, né? E hoje exatamente. você já é uma mulher. E dentro de tudo isso, você tem como área ali, você escolheu como profissão a estética, você é esteticista. Teve um motivo especial para você ter escolhido essa área em específico? Algo te influenciou? Sempre gostei muito, na verdade, de início pra mim, era a parte mais de massoterapia, que eu gostava, adorava fazer massagem, fazendo da minha irmã, do meu cunhado, da minha família. E depois disso, eu ainda até fiquei bem na dúvida quando eu fui fazer a faculdade, né? Porque esteticista, às vezes, né? Eu fiquei com medo de não ganhar muito, eu fiquei ali na dúvida. A gente pensa nisso, né? Exato. Mas deu super certo, eu amo o que eu faço. E atualmente eu atuo tanto na área de remoção de micropigmentação e tatuagem, mas eu também faço a parte administrativa da clínica que eu trabalho. Então lá a gente ajuda, faz de tudo um pouco, mas eu gosto muito mesmo de lidar com pessoas. E você acaba trabalhando com muitas mulheres também, Sim, né? Mulher nem gosta dessa área de beleza, estética. E você já teve o teu negócio. Hoje você trabalha num espaço, numa clínica, mas você já teve seu negócio. Sim, já tive. Eu abri a clínica e, inclusive, tive que, né, sair, era uma sociedade, tive que sair dessa sociedade por conta do que aconteceu, né? Que eu fiquei incapacitada de dar continuidade. Infelizmente, como estava no início do negócio, eu ainda também não tinha capacidade financeira de nem de trabalhar e nem de pagar alguém para ficar no meu lugar. Então, por isso eu tive que vender a minha parte na sociedade. Mas sempre foi algo que eu gostei muito. E trabalhando assim com mulheres, geralmente mulher fala um pouco mais que homem mesmo, né? E realmente lá a gente conhece muitas histórias muito bonitas, muitas histórias marcantes. E realmente tem pessoas que gostam de ir lá só para poder conversar mesmo, para poder contar a história, que muitas vezes acontece de ir em casa. Ter pessoas que não têm paciência, ou não têm tempo, não ouve. E lá a gente aprende muita coisa, viu? É muito gostoso. E quando você foi abrir o teu espaço, a sua própria clínica, cara, não dá um medo na hora de abrir o teu próprio negócio? Como que foi isso pra você? Dá muito nervoso. Eu tinha muito essa vontade, o Abner me apoiou demais. Assim, a gente realmente investiu tudo que tinha pra abrir lá. E infelizmente não deu certo, mas por uma causa maior, Deus sempre provê pra gente, né? Mas foi muito gostoso. Esse pouco tempo que a gente teve a oportunidade aí foi muito bom. Você pensa em empreender novamente ou por enquanto não muito? No momento, não. Aí vamos seguindo aí, ver como que Deus se prepara. Entendi. E assim, a gente tá fazendo todo um mistério, né? Do que foi, o que aconteceu, meu Deus. E, gente, primeiramente, eu queria compartilhar com vocês até o porquê que eu quis convidar a Esté, né? A gente tem se tornado amigas já há um certo tempo, a gente trabalha junto dentro do ministério da igreja. E eu já ouvi essa história que ela vai contar por outras pessoas, e não por ela. E aí, um belo dia, nós fomos tomar um café, né? Sim. E aí, sentamos, conversamos, e você começou a me contar tudo o que tinha acontecido.
E, cara, como eu fiquei emocionada, como eu fiquei, assim, impactada com essa história, com o que Deus fez na tua vida, com como você levou tudo isso, os sentimentos que você teve, né? E eu falei, não, muitas pessoas precisam ouvir isso, né? E aquela história que às vezes a gente pensa assim, eu até falei isso num outro episódio, né? Tem muitas mulheres que pensam, cara, mas eu não tenho nada relevante pra compartilhar, mas eu não falo bem, mas eu não sei falar difícil, eu não tenho essa facilidade de comunicação. Eu vou falar o quê? Eu vou agregar o quê? Eu não cheguei no topo ainda pra falar sobre trabalho. Quando, na verdade, Deus sempre usa a nossa vida em vários aspectos, de várias formas, pra tocar muitas pessoas com aquilo que a gente tá vivendo, com a nossa própria história, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que construir algo tão grandioso, um império, pra depois começar a falar, quando não. No meio do processo, dentro da nossa própria jornada, quando a gente compartilha, tem pessoas que estão passando, pessoas que passaram por aquilo, que realmente aquilo é um novo fôlego, né? Uma motivação, uma inspiração. E por isso que eu quis te convidar, porque eu tenho certeza que essa história pode tocar muitos corações, pode realmente fazer com que muitas outras pessoas, não só mulheres, mas todas as pessoas que puderem ouvir esse podcast, possam olhar com um novo olhar para a própria vida, né? Que a gente não valoriza, a gente reclama de tantos detalhes, de tanta coisa. Mas eu não tenho isso, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma roupa, eu não tenho celular. Quando, na verdade, a gente para de agradecer por aquilo que realmente importa, né? Então, amiga, compartilha com a gente um pouco do que é isso que aconteceu com você, esse momento tão difícil, doloroso, né? Como você passou por tudo isso, porque eu tenho certeza que vai ser emocionante. Que bom, fico muito feliz. Primeiro é uma honra poder estar aqui, viu? Obrigada mesmo pelo convite, fico muito feliz. Que eu sempre gostei muito de conversar sobre isso, porque eu quero falar para as pessoas da bênção e do milagre que Deus fez na minha vida. E essa oportunidade está sendo incrível. Obrigada mesmo, viu? A gente tá com muitas emoções nos últimos episódios aqui, sabe? Intenso. Então, o que aconteceu? Em 2021, como eu disse, eu tinha acabado de abrir meu negócio, era super recente e tal, e eu tava indo lá trabalhar todos os dias. E assim, eu brinco que foram os melhores e os piores dias da minha vida, sabe? Os piores porque foi muito complicado, muitas dores, muita insegurança, medo, mas os melhores porque a conexão que eu tive com Deus foi surreal, foi maravilhoso, assim. Ali eu consegui perceber como ele provê em cada mínimo detalhe da nossa vida. Ele realmente é um Deus de detalhes, então assim... muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades na nossa vida e a gente fica, nossa, mas por quê? Nossa, por que eu? Tinha que acontecer comigo, todo mundo tem uma vida tão boa. E a gente não percebe que aquilo lá é para ensinar algo pra gente. Então, sempre, qualquer dificuldade que a gente passa, a gente tem que entender o que Deus tá querendo dizer pra gente, o que é aquele aprendizado. E ali naquele momento, que eu fui assim, no fundo do poço, eu aprendi muita coisa. E em 2021 eu tive uma trombose cerebral de início e depois a gente descobriu que eu tava também com AVC hemorrágico. E assim, são problemas completamente diferentes. Então a trombose, o tratamento dela é anticoagulante, então você tem que afinar o sangue, ele tá muito denso, não passa pelas veias, então você tem que afinar para voltar tudo ao fluxo normal. E a trombose, ela causa o que especificamente, fisicamente ali? Então, em algumas pessoas, geralmente, assim, o mais tradicional é dar na perna, que daí para a circulação, vai ficando arroxeado e tal. No meu caso, foi cerebral. Então, o que aconteceu? O meu paralisou o lado direito primeiro, do meu corpo. Então, assim, paralisou... primeiro, vou começar do começo. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Então, eu comecei uma dorzinha de cabeça chata lá pro dia 10 de julho, mais ou menos. E daí, tava muito frio naquele ano, né, nesse mês. Então eu falei, crise de sinusite, com frequência eu tenho, sabe? Eu falei, já vou começar a tratar pra não ter que ir no hospital, porque o hospital é uma coisa chata, sim, né? É fila, é ruim, clima pesado. Então já comecei a ir por conta, comecei a fazer inalação, tomar remédio e tal, e daí eu vi que não foi melhorando. Aí foi indo, aquela dor foi ficando mais intensa, até que chegou um momento assim que eu não conseguia com nenhum tipo de luz, eu não conseguia com nenhum tipo de barulho. Então, assim, se eu tava num cômodo, mesmo com a coberta na cabeça e a TV tivesse ligada, eu já não aguentava, sabe? Explodia a cabeça. E daí um dia eu decidi ir pro hospital, fui lá. Eles olharam ainda se era Covid, fizeram um teste que tava bem alto ainda na pandemia.
Fizeram teste, não era Covid, e trataram como crise de enxaqueca. Colocou o remédio na veia, tudo certo. No outro dia, a hora que eu acordei, tava terrível de novo. Aí eu voltei lá e pedi pra fazer um raio-x, sabe? Pra ver se realmente tinha alguma secreção, né, na face, mas não tinha nada. A médica falou, procura um neuro, né? E daí, pra achar, assim, um médico específico, às vezes é muito difícil, né? Mas aí eu tinha... E não é rápido. Também, exato. Isso era numa quarta-feira, mas aí eu tinha o Sara, né, que é um convênio, e eu consegui o médico pra quinta-feira. Na quinta, cheguei lá, aí ele deu uma olhada e falou, às vezes está com muita secreção, não aparece mesmo no raio-x. Então, vamos pedir uma tomografia só pra ter certeza e já vai tomando esses remédios. Ele até me deu umas amostrinhas lá, fui tomando. Aí a gente conseguiu pro mesmo dia a tomografia. Então, na quinta-feira à tarde, eu fui lá, fiz. E geralmente o resultado, ele sai em 5 dias úteis. E a gente não tinha esse tempo, né? Sim. Choramos lá e conseguimos em 24 horas sair o resultado. Na sexta-feira à tarde, saiu o resultado. E daí, quando eu peguei aquele resultado, né? Que daí a gente imprime em casa, passou login e senha. A hora que eu imprimi, olhei lá. Hipótese de trombose cerebral. Meu Deus. Exatamente. No seio sagital, né? Aí eu falei, não vou falar com a minha mãe, porque não é nada certo, né? Não tá comprovado. E daí tava pedindo uma tomografia de contraste. E na sexta-feira à noite, a gente tinha um sorteio pra fazer lá na clínica. E minha sócia não sabia fazer. Nossa. Então precisava eu ir lá fazer. E com essa notícia na mão. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Mas aí é engraçado porque parece que Deus levanta a gente e vai levando, sabe? Uhum. Porque ainda na sexta-feira eu acordei, eu já não sentia nada do meu lado direito do corpo. Então, assim, minha mãe me ajudou a tomar banho porque eu não tava conseguindo. Aí o Abner foi lá comigo pra fazer o sorteio, ele foi me dando apoio porque eu não conseguia sentir nada, tava parecendo bêbada, assim, ó, tungueava, sabe? Meu Deus. Exato. Aí fui lá, a gente fez tudo, conversei com ela, que ela foi minha professora da faculdade, né? Eu falei, aí, o que você acha? Ela falou, já vai no hospital e tenta já fazer essa tomografia com contraste, que daí na próxima quinta, que era meu retorno com o médico, você já leva o resultado pra já ver qual que vai ser o tratamento, né? Isso é uma boa ideia, né? Meus pais tinham comprado pizza pra gente jantar, né? Já tava tudo certo. No sábado eu ia no Outback jantar com os amigos meus, tava tudo tranquilo no final de semana. Aí a gente foi lá no hospital na sexta-feira à noite, eles pediram pra fazer os exames, né? Só que daí eu tava em jejum. Eu precisava estar em jejum e eu tinha acabado de comer. Eu falei, então vai ficar algumas horas aqui no hospital até dar o tempo. Até então eu só tinha avisado pros meus pais que eu ia passar lá, né? Não tinha falado nada. Aí a gente foi lá, ela pediu pra coletar sangue, tomar um soro, aí ia fazer o exame e depois tomar o soro de novo. Menina, a hora que foi coletar o sangue, não saía. E eu sempre tive muito pavor de tirar sangue, sabe? Não saía, tá? Por nada, porque daí ele já tava muito grosso. E daí eu fui ficando nervosa, porque eu já não gostava de tirar sangue. E daí o sangue não saía por nada, não subia pra seringa pra poder fazer o exame. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Parou de pegar o outro lado do meu corpo. Já não sentia mais nada. Aí dali eu já tive que ir pra cadeira de roda direto. Aí o Abner ficou comigo o tempo todo. Aí de lá fui tomar soro. E daí tava um dia muito gelado, muito. E daí eu não sentia nada no meu corpo. A hora que vinha, meu braço tava assim, ó, pra fora da maca. Aí na cadeira de roda, o Abner me colocou, como eu tava mole, o pé caía pra fora. Aí, às vezes ele ia levando e meu pé tava junto. Os outros falavam, o pé dela, erguia o pé, colocava na cadeira de roda de volta. Então, assim, foi bem intenso. Aí a gente fez lá o exame, a tomografia com contraste, saiu o resultado. Quando saiu, aí já deu que era certo mesmo, já tava com a trombose. E, graças a Deus, ele cuida realmente dos detalhes. A hora que a gente foi, tava em troca de plantão. Quando trocou o plantão, entrou o quê? Um neurologista. Nossa, que benção. Se não fosse o neuro, eu ia ficar lá sem tratamento, porque daí não ia ter o que fazer. Que ele que sabe a conduta, né? O que vai ser feito. Então, trocou o plantão, entrou o neuro. A gente foi lá conversar com ele e falou, então, realmente, você tá com a trombose, né? Então você vai ter que ficar internada. Eu pensando, meus pais estão me esperando pra jantar, amanhã tem Outback, nunca fiquei internada. Aí eu falei, tá, mas mais ou menos quanto tempo? Ele falou, então não dá pra saber. Eu falei, não, mas quantas horas, assim, porque meus pais estão esperando pra jantar, né? Aí ele falou, então, no seu caso, é no mínimo de 5 a 7 dias. Eu falei, meu Deus do como céu. que agora, do nada, eu ia jantar com os meus pais, agora eu vou ter que ficar internada de 5 a 7 dias. E você não tinha contado pra eles, não, né? Não tinha falado nada. E daí o Abner ia entrar trabalhar às 10, mas ele
deu certo, ele conseguiu ficar comigo, porque assim, eu não conseguia, tava na cadeira de roda, mas nem o braço eu não sentia, então não dava nem pra eu ir sozinha, Não né? te dava um desespero? Dava, mas não o suficiente pro que realmente estava acontecendo, entendeu? Meu Deus, você é muito calma. Não é Deus, porque eu, olha, só de lembrar já fico nervosa. Gente, porque eu tô aqui imaginando eu nessa situação, eu estaria em pânico, cara. Eu com certeza loucura. estaria em pânico. E daí eles falavam, não, dorme aí, até fazer um pouco o efeito do remédio, com aquela dor de cabeça assim, ó, que me deixava louca. E assim, ó, já tava fora de mim, sabe? E aí eles colocaram um soro lá, eu não senti, daí eu nervosa e queria dormir pra ver se passava, mas não conseguia. Eles deram um calmantezinho lá, consegui tirar um cochilo. E daí pro Abner ligar pros meus pais, falar o que eu tinha. Nossa. E daí ele também não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E daí pra falar pros meus pais que eu ia ficar internada. Menina, assim, ó, foi um caos. Ele ligou pra eles, avisou, meus pais foram no hospital. E daí eles até fizeram vista grossa pro Abner ficar comigo, que eu precisava de um acompanhante, né? Que geralmente não pode por conta da idade. Então ele ficou lá comigo. Teve uma hora que ele foi conversar, né, com os meus pais e o médico lá fora pra entender o que tava acontecendo, o que ia ser feito ou não, né? Nisso eu já tava tomando medicamento. Garota, aí eu tava dormindo, né? A hora que eu acordei, um calorão assim, ó, subindo do meu pé e vinha subindo. E eu nunca tinha tido convulsão. Menina, mas a hora que aquilo lá começou, eu tinha certeza que era uma convulsão. Como? Só o Espírito Santo, né? Porque eu nunca tinha tido. Como que eu sabia que era? Eu tinha certeza. Aí já comecei a gritar, eu tô tendo uma convulsão, pra enfermeira ver. A hora que ela chegou, ela achou que era brincadeira, né? Porque até então tava normal. Mas a hora que aquela quentura chegou na cintura, já era. E eu não conseguia mais controlar nada. Nossa. E nisso, eles estavam conversando com o meu médico lá fora, né? Aí foi a enfermeira chamar o médico. Ele falou, só um minutinho, então, que eu tô tendo uma ocorrência, já volto a terminar de falar com vocês, né? O Abner falou, eu sei onde ela tá, vamos entrar junto, a gente já olha. E a hora era que você entrou, a ocorrência. Era eu. Exatamente. Meu Deus. Aí eles já saíram, voltaram lá, ele deu o remédio, aí parou. E depois disso, assim, eu passei a noite lá. E foi uma noite muito intensa, porque eu tava com uma dor, assim, ó, que não tinha remédio que passasse. E até então eu tava, tipo, com dipirona, isso eu não fazia nem cócega. E eu pedia pra apagar a luz e não podia apagar a luz. Aquele lá me deixava muito mal. Aí meus pais levaram uma cobertinha porque tava muito gelado. Eu não fui com roupa pra isso, pra passar a noite no hospital, né? Pra mim eu ia jantar, tomar um banho quentinho, dormir na minha cama, ficou tudo certo. E, coitada, eu ficava falando pra ela, tira essa dor de cabeça de mim, me ajuda, pelo amor de Deus, chama alguém. Ele não tinha o que fazer também, né? Coisa assim que em sua consciência eu jamais faria, né? E então a gente passou lá essa noite e lá eu precisaria, na verdade, de um neurocirurgião pra analisar se ia realmente precisar de uma cirurgia ou não, se só o medicamento ia dar certo. E o hospital só tinha um neurologista, então a gente não conseguia esse resultado. E mesmo se tivesse o neurocirurgião, a gente não conseguiria fazer lá a cirurgia, porque lá eles, por conta da Covid e tudo... Não tinha estrutura. Exatamente, eles estavam sem o lugar de cirurgia. Então, começou a luta para conseguir um outro hospital, né? E daí, meu cunhado, ele trabalha nesse meio médico aí. E daí ele foi procurando, e eu desesperada pra ir pra outro lugar, que lá dá uma agonia, que é todo mundo junto, né? Aí tinha gente acidentado do lado, e gente chorando do outro lado. Nossa. Era bem pesado, sabe? Com muita luta, a gente conseguiu uma vaga na OC, em Indaiatuba. Só que lá era pago, né? Então a gente conseguiu no particular. Aí eles conversaram com a minha família, cada um topou emprestar um pouco da grana pra poder pagar, porque a internação é muito cara, né? E daí eles conseguimos no domingo de manhã, a gente foi lá e eu fui internada. Cheguei lá, menina, nossa, uma outra vibe, que daí lá eu já fui direto pra UTI, né? Que lá aqui no Hospital de Salto não tinha, a UTI não tava disponível. Cheguei lá, já me deram um banho gostoso, quentinho, e nisso eu já não enxergava, né? E na verdade, exato. Como assim? Exato. Porque aumentou muito a pressão dentro da minha cabeça e ficou comprimindo, assim, ó. Eu já enxergava só vulto. E, inclusive, quando eu tava no hospital ainda, aqui de Salto, eu já tava enxergando meio turvo, né? O Abner contou pro pessoal da igreja, eles saíram da sala de oração, foram lá na igreja, no hospital, ficar orando por mim. E daí o Duda conseguiu entrar, né? Ele entrou, foi falar comigo e nessa hora eu já enxergava só o vulto, sabe? Eu só sabia que era ele por causa da voz. E
Só que ainda tava mais ou menos. Depois, uma época que eu tava internada na UTI, eu já não enxergava mesmo. Ainda foi uma vez, coitada, minha mãe foi me visitar, que eram 2 visitas por dia. Ela foi me visitar e eu olhei e falei, mãe, a senhora? Ela falou, Té, mas por que você tá perguntando? Aí eu rindo, eu falei, haha, é só porque eu tô vendo um vulto preto do seu cabelo. E tipo assim, você vê que a gente fica totalmente fora de si, né? Não é uma Tipo coisa assim, normal. você tava sem movimento. Sem Você movimento. já tava sem a sua visão. Exatamente. E tava rindo. É tanto remédio que eu não sei lá, não dá pra entender, não cai a ficha, Meu sabe? Deus, E daí foi indo, a gente foi fazendo tratamento. E assim, tinham dias que eram melhores, tinham dias que eram os piores. E mesmo qualquer melhora que eu tivesse, ainda minha mãe falava, então melhorou, né? Falava com o médico. Ela falou assim, então, mas não é nada certo. Pode ser que amanhã ela precise para a cirurgia. Nossa. Então, a todo momento, assim, eles ficavam... Era instável. Exatamente. E lá também outra coisa que foi muito bom que aconteceu, quando eu cheguei na OC, um amigo meu da escola, ele tava trabalhando lá, ele tava dando plantão. Então, na hora que ele viu meu nome, ele falou, nossa, parece que eu conheço. E daí deu certo, ele ficou comigo e assim, foi uma bênção, que ele me tratava super bem. Lá o tratamento realmente é muito bom. Mas ele deu uma dica muito boa da gente conseguir transferir de particular pra SUS. Então, surgiu uma vaga, ele avisou dessa vaga, a gente conseguiu transferir. Porque eu fiquei internada no total de 18 dias. Nossa. Então pensa isso no particular. E cada dia é uma fortuna, cobrado, né? Exato. E daí também a cada medicação diferente, a cada exame, é tudo cobrado à parte, né? Então pelo SUS é o mesmo tratamento, só que daí a gente conseguiu gratuito. Ai, que bom. Então, assim, bênção atrás de bênção, sabe? Foi muito bom. Você vê que Deus realmente, como você falou, Deus cuida dos detalhes, Exatamente. né? Que nesse caso é um detalhe bem grande. Exatamente. Ô, Esther, mas, cara, ouvindo você fala com muita naturalidade de algo muito pesado, né? De algo que foi, assim, muito sofrido, realmente. E não tem outra explicação pra você ter vivido isso sem se desesperar, senão Deus, né? Exatamente. Porque, cara, eu fico aqui me imaginando, passando por essa situação, deve ser extremamente doloroso, você já não tem mais controle sobre o seu próprio corpo, você depende de outras pessoas cuidarem de você. E nessa hora, não bate todo tipo de pensamentos, de tipo assim, será que compensa eu continuar aqui lutando? Ou será que eu vou desistir de tudo? Ou alguma coisa nesse sentido? Então, tá, e inclusive assim, pouco tempo antes, né, disso acontecer, eu tava muito triste, eu tive um burnout do outro lugar que eu trabalhava antes, então assim, eu tava indo ao meu trabalho e tava pensando, eu ia de moto, se eu bater essa moto aqui no poste, o que acontece? Será que eu consigo, assim, não ser nada demais, só quebrar uma perna, um braço pra conseguir uns dias, ficar fora? Então, assim, eu tava no meu limite. Eu não tava aguentando mais, eu não queria mais, sabe? E aconteceu tudo isso, essa era a minha oportunidade de me entregar e falar, agora eu tenho um motivo pra ir embora de verdade, né? E Deus me deu uma força de vontade, uma força de viver que não era minha, que por mim, eu, Stephanie, eu teria me entregado e teria partido. Foi algo sobrenatural. Exatamente. E ali eu percebo que, assim, era realmente só um cuidado de Deus, porque ele havia me chamado várias vezes. E todas as vezes, sabe quando você tá com a cabeça e você não quer enxergar? E daí você vai deixando. Então eu falo, garota, você é teimosa demais, então não vai no amor, vai na dor. Então sempre a gente tem que estar atento, alerta pro que Deus quer ensinar pra gente, porque se não é no amor, é na dor. Sim. Então... E é engraçado, porque tem, de fato, né, a gente sempre ouve isso, que Deus nos chama pelo amor ou pela dor. Mas tem momentos que a gente passa, que a gente vive ali dificuldades, sofrimentos, doenças, e que a gente pede pra Deus tirar isso de nós, né? Deus, tira isso de mim, me livra, porque não faz sentido, eu sou uma pessoa boa. Só que às vezes Deus quer usar exatamente isso que tá acontecendo com você pra tratar outras pessoas, pra poder amar outras pessoas, pra ser testemunho na vida de outras pessoas, né? E a gente, assim, como egoístas que somos, como ser humano mesmo, a gente pensa muito mais em nós, né? Ai, Deus, mas eu não fiz nada pra eu estar passando por isso. Tira esse sofrimento, eu não mereço esse sofrimento, quando na verdade ele tá fazendo algo em você para que outras pessoas sejam impactadas. Porque você dando o seu contexto da história de quem passou por isso, não tem como saber o que as enfermeiras que cuidaram de você sentiram.
o que o médico que Verdade. cuidou de você sentiu. Não tem como saber se aquelas pessoas foram tocadas em ver o milagre na tua vida. Porque imagina, um dia eu tô no plantão, chego lá, a menina tá sem movimento, não tá conseguindo enxergar, passa poucos dias, um milagre, e ela revive e surge das cinzas praticamente. Exato. Então assim, hoje você não tem noção, né, do quanto você pode ter impactado através do que Deus fez na sua vida, outras pessoas que cuidaram de você, que passaram naquele processo e que hoje, que Deus vai colocando várias pessoas. Mas quando a gente tá passando por um problema e a gente só olha para aquilo na nossa vida, aquilo vai ficando grande, maior, mais difícil, mais pesado, né? Quando na verdade Deus já tinha um propósito, né? É como se ele Verdade. olhasse assim, a gente olha o presente que tá acontecendo agora. Isso. Mas Deus vê a linha do tempo inteira. Ele vê desde o passado, o presente até o futuro. Ele sabe o porquê. E a gente só fica ali naquela nossa bolinha ali, realmente, né? Verdade. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso nas pessoas, né? No que elas sentiram ao me ver. E assim, esse amigo meu, ele era meu amigo realmente há muito tempo. Então a gente tinha uma certa intimidade, né? E, ele cuidou de mim, ele trocou minha fralda. Então ele me ajudou, me incentivou, assim, a ir pra comadre. Ele foi me ajudando a voltar a me limpar. Então, assim, ele passou todo esse processo comigo. E eu falava pra ele, eu vou sair daqui andando, eu não aguento mais. Aí ele falou, até não se ilude, porque você já tá há muito tempo sem andar, muito tempo na cama, muito tempo sem movimento, então você vai sair daqui na cadeira de roda, é normal, não tem problema, é um processo. Você vai fazer a físio e você vai voltar a andar. Fala, não, mas eu não aceito, eu tenho que sair daqui andando. Pois, menina, saí de lá andando. Meu Deus. Andando que nem uma criança, igual minha sobrinha, que tinha na época 2 anos. Sim, mas tava tudo bem, entendeu? Então, assim, realmente, tudo que aconteceu são coisas, assim, que os médicos olhavam e falavam, não vai acontecer desse jeito. Mas Deus é tão bom e ele ouve cada mínimo detalhe nosso, que cada pedido, que ele proporciona cada coisa, entendeu? Então, realmente, de uma pessoa que chegou lá sem movimento nenhum, sem enxergar direito, e sair de lá e assim, você vê que realmente é permissão de Deus. Porque de tudo isso que eu passei, de todas as coisas de crise convulsiva, eu nunca mais tive, voltou todos os movimentos, hoje graças a Deus eu já tenho toda a minha coordenação, então a gente vê que realmente é permissão de Deus para a nossa vida. Porque não voltei a ser zero, do jeito que eu tava, zero bala, agora a gente tá de volta. Então você vê assim que realmente é permissão. Ele quis que eu passasse por esse processo e hoje eu tô da mesma forma que eu comecei do início, sabe? E... Na verdade tá melhor, né? Exatamente, Tá verdade. melhor, porque Exatamente. eu ouvi alguém me falando esses dias, não lembro quem foi, sobre resiliência, né? Que você ser resiliente é quando algo bate em você e você não se deixa derrubar, só que você volta para o mesmo lugar. Só que além da resiliência, quando você evolui realmente, quando você vê que é Deus o negócio, é mais do que só você, do que só sua força, só sua resiliência, é quando você passa por algo muito forte, mas você não volta para o mesmo lugar, você avança. Você volta para algo tirando um aprendizado, uma lição, mas você voltou com um novo fôlego, com uma nova vontade de viver, com uma vontade de realmente viver essas coisas novas, né? Entender que Deus te deu uma segunda chance, o dom da vida, que antes você não tinha essa mesma percepção e visão da própria vida, né? Exatamente. Porque, inclusive, eu tava bem ao contrário, né? Eu tava querendo que ela acabasse, e acabasse em nada, não é porque eu queria estar com Deus e tal. Não, eu só queria não viver mais, entendeu? E uma coisa que foi, assim, muito marcante pra mim, que lá na UTI você só tem 2 visitas de meia hora no dia. Então eu só tinha no total 1 hora pra ficar com as pessoas da minha família. E daí eles iam intercalando, né? E eu senti uma solidão, sabe? Um aperto no coração, assim, uma sensação de que eu tava sozinha. E todas as vezes que eu sentia isso, eu cobria minha cabeça com lençol. E daí eu ficava, nossa, mas eu tô aqui sozinha, abandonada. E eu sentia um peso, assim, ó, como se alguém estivesse me abraçando mesmo, sabe? E eu com a cabeça coberta. Então, na minha cabeça, uma enfermeira tá me abraçando, né? Aí, a hora que eu tirava pra ver qual delas tava me abraçando, não tinha ninguém. Meu Deus, estranho. Então, eu sentia, por exemplo, muita saudade do Abner. Aí eu ficava, nossa, tô com saudade dele, nossa, tá me fazendo mal, eu queria que ele estivesse aqui comigo, sabe, pra me ajudar. E daí, eu senti o cheiro dele, sabe? Então, são coisas, assim, inexplicáveis. Que
esse abraço que eu senti, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Não na situação que eu cheguei, mas que todo mundo tivesse essa possibilidade de sentir isso. Porque realmente foi algo muito intenso. E depois que você vive uma coisa dessa, não tem nunca mais como você duvidar de Deus, duvidar do que aquilo significa, de que Ele tá cuidando da gente, sabe? E assim, por exemplo, foram, na verdade, assim, tantas coisas, tantas bênçãos durante esse processo, que eu acho que eu nem vou conseguir lembrar de todas. Mas, por exemplo, o medicamento não estava fazendo efeito no meu corpo. Então, aquele medicamento que tinha disponível não estava surtindo efeito. Então, eu precisava de um outro medicamento, que também era super caro. Meu cunhado conseguiu pra mim, entendeu? Então, assim, sempre, a cada coisinha que dava errado, vinha uma coisa e dava super certo, sabe? Então, não tem como descrever. Deus cuida demais da gente. E até é engraçado você... Engraçado. É forte ouvir tudo isso, né? Sem a gente se emocionar. Mas eu tava parando pra pensar esses dias na história de Davi, né? Que fala da Bíblia. Porque esses momentos que a gente passa por esses gigantes, vamos dizer assim, Sim. né? Que a gente tá ali no meio de um deserto, como eu falei, a gente pede pra Deus, tira isso de mim, me livra disso, né? Se a gente for parar pra analisar, por exemplo, a história de Davi, que foi um cara que, segundo a Bíblia, fala que era segundo o coração de Deus, que nos ensina muito e tal. Davi ele era uma pessoa totalmente desconhecida, entre aspas, no meio do povo. E quando ele foi lá levar comida para os irmãos dele, ele viu que tinha um gigante ali, que era Golias, arrumando encrenca com todo mundo. Ninguém tinha peito para ir lá enfrentar ele. Ele falou, não, eu vou. E ele era um molequinho, baixinho, pequenininho. Só que ele, tendo essa coragem, essa ousadia que ele teve, e a fé, principalmente, que ele teve, que ele exerceu naquele momento, de saber que Deus ia dar a vitória para ele, quando ele derrubou aquele gigante, o nome dele passou a ser conhecido. Então, isso me fala muito sobre a posição do gigante, sabe? Tipo, eu até vi um pastor falando que gigantes da nossa vida, eles nos levam para um próximo nível. Toda vez que a gente vence um gigante, toda vez que a gente passa por um gigante, vamos dizer assim, Deus nos leva a um próximo nível de profundidade com ele, né? Davi precisou passar por isso para ser conhecido, para ser reconhecido, para conseguir ir cumprindo o propósito dele que Deus já tinha preparado. Então, no seu caso, você passou por um gigante. Sim. E querendo ou não, você entrou num outro nível de intimidade com Deus, um nível muito mais profundo, que hoje te permite falar de um lugar de autoridade, de quem já passou, de quem entende essa dor, mas de quem aprendeu a valorizar cada dia, né? A valorizar os detalhes da vida, o poder respirar, o poder se movimentar, o poder pular por aí, que querendo ou não eram coisas que te paralisaram ali, né? Que você perdeu durante aquele momento, né? Então, acho que isso nos ensina muito além do que só passei por uma doença, vivi isso, vivenciei esse câncer e venci e tal. É muito mais do que isso. É entender que Deus nos dá presentes, né? E Deus te deu um presente. E hoje você acaba se tornando um presente na vida de muitas outras pessoas a partir dessa experiência. Eu vou chorar. Dessa experiência. Quando você me contou isso, ficou muito forte na minha cabeça a sua história, né? E eu tive várias conversas com Deus. Vários papos, assim, cabeça com Deus. No sentido de que toda vez que a gente passa por algo na nossa vida, a gente às vezes se sente até meio injustiçado, né? Mas por que comigo, Deus? Mas por que eu tô passando? A gente olha pra vida de outras pessoas que parecem ter vidas tão fáceis, tão tranquilas, tão perfeitas, né? Eu vivi várias coisas ao longo da vida que eu achava que Deus estava... não, Deus tá de brincadeira comigo, não é possível. Eu acho que Deus não gosta, não vai muito com a minha cara. Bem isso, só prova. Pelas coisas que aconteciam. E eu lembro que, bem na época que você falou que você viveu isso, que foi 2021, eu comecei a pensar, como tava a minha vida em 2021? E minha vida tava lá embaixo. Tava muito, muito, muito ruim lá embaixo mesmo. Eu tive minha casa alagada, eu tive vários problemas, eu fui morar num muquifo, parecia um porão no fim. Que, cara, aonde você mora, o lugar que você vive é pra ser o seu lugar de paz, né? É o seu lar, realmente. E quando você chega num ponto que você tem que se virar sozinha, está num lugar horrível, que você não tem o mínimo de conforto, que quando chove, mora dentro da casa e tal, você para pra olhar e você começa a reclamar, porque aquela realidade não condiz com o que você sonhou. Só que aí eu parei pra olhar, cara, eu tava vivendo isso, que era uma coisa física, que era uma coisa imaterial, vamos dizer assim.
E a Esté estava num hospital, paralisada. Então, assim, será que realmente só eu tenho problemas? Será que Deus não tá indo muito com a minha cara? Ou qual é a lição que eu não tirei desse problema? Aonde que Deus pode me colocar num próximo patamar, num próximo nível, quando eu entendo por que eu passei isso? Que é o que você estava falando no começo, de você entender os motivos, o propósito que Deus tem em várias situações que a gente passa, que a gente consegue superar, né? Então, eu acho que isso é um ensinamento para muita gente, para todos que estão nos assistindo, assim, de realmente uma lição de vida que você passou e que você, em momento nenhum, fala assim, não, eu fui forte, eu fui guerreira. Cara, não, você fala, foi Deus. Foi Deus na minha vida. Deus me deu força, Deus me abraçou no momento que eu me senti sozinha. Quantas pessoas sentem essa falta? Assim, sentem às vezes uma falta de pai, uma falta de mãe, não conseguem ver Deus como uma figura de pai realmente e não sentem esse abraço. E no momento mais difícil que você estava vivendo, você sentiu esse abraço, que é algo que você queria que todo mundo sentisse realmente. Então isso é muito único, muito especial, muito emocionante e que fala muito de encontro com o que a gente está vivendo hoje. Peraí, será que eu tô indo por um caminho mais próximo de Deus? Será que realmente, né, eu tô entregando a minha vida para Ele para passar por esses processos de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve? Porque quando a gente quer carregar tudo sozinho, o fardo é sempre mais pesado. E quando a gente chama Deus pro negócio, fica diferente, muito, né? Então ter essa experiência é realmente muito marcante, é muito único, Esté. E eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, tá aqui compartilhando tudo isso, porque eu tenho certeza que vai marcar a vida de muitas pessoas, que vai tocar muitos corações, e eu não tenho dúvidas de que Deus vai usar essa tua história ainda para realmente fazer diferença em muitas, muitas pessoas, de verdade. Obrigada. E é bem isso mesmo, a gente aprende a valorizar coisas pequenas, né? Então, inclusive depois que eu saí do hospital, que deu tudo certo, em 2 meses a gente se casou, eu e o Abner, né? E daí eu ficava pensando, cara, eu gosto tanto de salto alto, será que eu não vou conseguir usar um salto no meu casamento? E eu consegui, e hoje a cada vez que eu coloco um salto, eu olho e falo, ai pai, obrigada, viu? Porque além de andar, eu ainda consigo usar um salto alto, eu ainda consigo me trocar sozinha, colocar um brinco. No meu casamento eu não conseguia colocar meu brinco sozinha, porque eu não tinha coordenação, não conseguia comer direito sozinha. Então hoje a cada pequena coisa que acontece, eu falo, olha, eu não conseguia isso. Eu consegui enxergar, ver realmente as pessoas e não só um vulto. Falo, ai pai, obrigada, porque eu poderia ter continuado lá onde eu tava, né? E realmente, assim, Deus traz essas dificuldades, mas Ele sempre traz vitória também, né? E agradeço também por todas as pessoas que estiveram nesse processo com a gente, então meus sogros, amigos, que veio dando força, porque eu tava lá dentro, eu tava sozinha, mas meus pais também precisavam de pessoas, então Deus usou de muitas pessoas para dar base para eles também, para dar sustento, porque eu imagino do lugar deles também que não deve ser uma coisa fácil, né? Exato. E assim, ouvir dos médicos, pô, sua filha pode virar óbito a qualquer momento. Então, assim, Deus usa de muitas coisas para poder ensinar a gente, ajudar, inclusive, a gente a aprender que a gente precisa de pessoas. Ninguém vive sozinho nesse mundo, então a gente é uma comunidade. Então, a gente tem que aprender a realmente conseguir falar, preciso de ajuda, você pode me ajudar? Então, isso era uma coisa que eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade. Para mim, eu achava que eu viveria sozinha, mas eu aprendi hoje a pedir ajuda. Então, ele ensina muito a gente em pequenas coisas. Sim, eu ouvi uma história esses dias, você falando, me veio na memória, de que Deus, ele nos dá 2 coisas em momentos diferentes. Em momentos, Deus nos dá água, e outros momentos, ele nos dá uma uva. A água, para virar vinho, ela precisa de um milagre. A uva já é mais fácil virar vinho, mas a uva, para se tornar vinho, ela precisa passar por um processo dolorido, vamos dizer assim. Sim. Ela precisa ser amassada, ela precisa ser destruída, ter tirado até a última gota dela para que ela consiga se tornar vinho. E na maioria das vezes, Deus nos dá a uva. Por quê? Porque nós precisamos ser essas pessoas que vão passar por esse processo de ser amassado, de ser humilhado muitas vezes, de puxar até a última gota, porque Exato. Deus sabe que o que vai sair de resultado disso é um vinho delicioso.
Então, quando Deus nos dá uva, nós temos que estar preparados para passar por esses processos exatamente, por cada etapa, e entender que em cada processo Deus está tirando algo melhor de você. E não com o pensamento de, não, vou desistir, isso aqui já não aguento mais, né? Só que quando Deus nos dá água, tipo, a gente tem que estar preparado para viver um milagre. No seu caso, parece que foi a mistura dos dois. Verdade. Porque você foi ali totalmente amassada, foi puxada na última gota e recebeu um milagre. Verdade. Né? Então, tipo, foi um vinho dos vinhos. Então, isso fala muito também sobre esses processos da nossa vida, né? Sim, é bom demais. E assim, depois que eu saí do hospital também eu me batizei, porque até parece, né, que depois de uma experiência maravilhosa dessa, eu realmente conheci Jesus, né? Eu não ia me batizar, então foi assim, foi um resto de ano muito intenso pra mim. E por isso que eu sempre falo que foram os piores e os melhores dias da minha vida. Então foi muito sofrido, mas foi muito maravilhoso. E foi tanta bênção que parece assim, que às vezes eu conto, nem parece que é a minha história, sabe? Parece que eu assisti um filme, que eu vi a história de alguém. É incrível. E eu sempre ficava pensando, eu falei, caraca, será que se quando eu ficar velha, eu vou lembrar, eu vou entender que realmente era realmente a minha história? Não, parece que às vezes é um devaneio, sabe? Sim. Então, eu e a minha família, assim, nós somos muito gratos por isso. E até, inclusive, eu fiz a tatuagem porque nessas estrelinhas maiores aqui são os pontos do acesso do hospital. Então, assim, eu faço pra nunca esquecer e nunca correr o risco de pensar que isso daqui foi só um sonho, sabe? Entendi. Isso daqui foi real e foi muito intenso. E, assim, é o melhor presente que Deus me deu. E hoje, foi 2021, né? Isso. Foi o resto de ano intenso, você falou. 2023, no caso, ano passado, foi onde a gente começou a trabalhar mais junto dentro da igreja, né? No Ministério de Mídia. E o Ministério de Mídia, querendo ou não, acaba sendo uma evangelização para as pessoas. Sim, com principalmente certeza. quando a gente fala do universo digital. Então você tá à frente ali dos stories, né, da projeção e tal. E você começou um movimento junto com a gente de levar o que Deus estava fazendo ali dentro de 4 paredes para pessoas que muitas vezes nunca nem sequer ouviram falar de Deus, ou nunca tiveram essa experiência. Então você vê que Deus sempre tem um motivo, tem um porquê, tem um detalhezinho ali, né? E Sté, tem uma coisa que eu sempre pergunto aqui no podcast, eu queria te fazer essa pergunta também, que é o seguinte: você falou muitas coisas extremamente fortes, a sua experiência realmente nos ensina muito. Mas imagina que esse podcast vai passar numa tela muito grande, que todas as mulheres do mundo vão poder assistir. Qual é a mensagem, qual é o recado que você daria para elas baseado em tudo isso que você viveu? Eu acho que nunca perder a fé, que todos os processos que a gente passa, eles têm um intuito, então, mesmo que doloridos, sempre vale a pena. E realmente tá preparada para ouvir quando Deus, o Espírito Santo, quer falar com você. Que daí, muitas das vezes, assim, você pode poupar coisas difíceis na sua vida, porque você já está preparada para ouvir o que Deus tem preparado para você. Então, por exemplo, se no meu caso eu já estivesse disposta, talvez isso não teria acontecido. Mas também aproveitei disso, porque foi uma transformação para mim e para minha família também, porque todos eles viram de uma forma diferente também. Então, sempre a gente aprender a desfrutar cada momento que a gente está passando, tanto os bons quanto os ruins, e aprender a ver Deus em cada pequena coisa, seja numa borboleta voando, numa tempestade, em qualquer detalhe, porque a gente tem que aprender a ser mais grato, que é isso que a gente precisa para nossa vida, que nem você comentou. Muitas vezes a gente tem, como ser humano, o costume de ficar murmurando, né, de ficar reclamando da vida, mas a gente já tem tantas dádivas, tantas bênçãos, e a gente tem que aprender a reconhecer isso. Ai, obrigada. Sté, mais uma vez, assim, ó, tô tentando segurar aqui. É muito único pra mim, é muito emocionante ter você aqui compartilhando. Eu falo que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho e Ele sempre tem um propósito. Com Deus não tem coincidência, né? Sim. Então, ter te conhecido, poder estar caminhando junto com você hoje, pra mim é um presente, é um privilégio. Poder aprender com a tua história.
Então, mais uma vez, obrigada por topar estar aqui, por compartilhar isso com as pessoas, por realmente entender que Deus fez algo lindo, fez uma transformação, te deu um presente de verdade. E não só olhar para o lado sofrido do que aconteceu, né? Mas exato. tirando uma lição de tudo isso. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas e vão ser alcançadas muito pela tua história. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada mesmo. Imagina. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Ó, as lágrimas ultimamente estão muito presentes nesse podcast, né? Então eu tenho certeza que você deve ter se emocionado também. Me conta aqui qual foi o momento da história que a Esther compartilhou que mais te emocionou, que realmente tocou o seu coração. Será que você já sentiu esse abraço de pai que ela comentou que sentiu, né? Conta pra mim, que pra mim vai ser muito especial poder te ouvir também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu encontro com você em todas as redes sociais, como Thaís.Simplício. Vai lá pra gente poder conversar um pouco mais, compartilhar muito do que Deus tem feito também e um pouquinho de trabalho, tá bom? Eu espero você no próximo episódio. Tchau, até mais!